Olá, muito prazer. Eu sou o Jack, cientista ambiental. Hoje nós vamos falar sobre o efeito estufa. Afinal, você sabe o que isso significa? Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural que aumenta a temperatura do planeta, mas esse fenômeno que é natural pode ser agravado com as nossas ações humanas. Você quer ver como isso acontece? Então continue assistindo. Algo que nós sempre vemos em nosso cotidiano são as fábricas. Elas já são tão comuns no nosso cotidiano que elas passam despercebidas e aparentam ser inofensivas. Mas na verdade, as fábricas são uma das principais causas do efeito estufa. Muitas delas liberam uma grande quantidade dos principais gases do efeito estufa, como o CO2, conhecido como dióxido de carbono, o CH4, chamado de metano, e o O3, também conhecido como ozônio. Esses gases se acumulam na atmosfera da Terra e impedem que parte do calor do Sol seja refletido de volta para o espaço, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. Mas não pense que são só as fábricas que agravam o efeito estufa. Outras atitudes que temos no nosso dia a dia também aumentam a temperatura do planeta Terra. Entre eles está a conversão do uso do solo, principalmente para a agropecuária. Essa é uma péssima utilização do solo, pois com o aumento do gado, precisamos consequentemente aumentar a agricultura para alimentar esse gado. Isso gera uma liberação de gás metano enorme na atmosfera, pois com a mastigação do gado nesse alimento orgânico, o CH4, que é o gás metano altamente nocivo para a atmosfera, é liberado em grande quantidade. Outra causa grave é a queima de combustíveis fósseis, que são derivados principalmente do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Eles são essenciais para a geração de energia nas atividades industriais e no transporte, mas podem ser substituídos por outras formas de energia. Outra causa que tem se aumentado cada dia mais é a liberação de resíduos sólidos no planeta Terra e também o desmatamento. Todas essas causas contribuem com os impactos ambientais que geram a morte de diversos animais e de diversas pessoas anualmente. Como já foi dito anteriormente, o efeito estufa é uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Como podemos ver nesse gráfico, essas são as estatísticas da emissão dos gases do efeito estufa que cada país produz. Podemos analisar também que a maior produção desses gases poluentes está nos países com maior população ou que mais exploram os recursos naturais do planeta Terra. Já nesse segundo gráfico, podemos analisar o aumento da temperatura no planeta Terra nos últimos 20 anos. Esse aquecimento global é causado pelo efeito estufa e provoca o aumento da temperatura dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra. Essa imagem mostra um antes e depois do Ártico. Em 1979 ele era muito maior e em 2003, um ano mais recente, ele já diminuiu bastante. E ele tem diminuído cada dia mais. Agora você deve estar se perguntando: que consequências tem isso tudo? Bom, as consequências começam na destruição da camada de ozônio. Essa camada, entre suas diversas funções, é responsável pela filtração dos raios solares ultravioletas, que são agressivos para a nossa saúde. Sem essa proteção, ficamos muito vulneráveis a câncer de pele e diversas outras doenças. Esses fatores também acarretarão em ecossistemas totalmente arruinados, seja no derretimento das calotas polares, que é o abrigo de milhares de espécies, seja na escassez de oxigênio limpo, acarretando diversas doenças, na contaminação de recursos hídricos e entre outros milhares de problemas. O aquecimento global gerará um desequilíbrio ecológico muito grande. Entre eles estarão os maiores períodos de secas, grandes tempestades, a desertificação de algumas áreas, o que consequentemente gerará a perda dessas áreas para a agricultura e a disseminação de diversas doenças. Para solucionar esses problemas, cientistas ambientais, assim como eu, pensaram em atitudes que podemos ter no nosso dia a dia que deem fim de vez a esse aumento tão grande no efeito estufa. Começaríamos com a implantação de megafábricas, que são empresas globalizadas que se preocupem e se responsabilizem pelos danos ambientais. O segundo passo seria a conscientização da população para a reciclagem, a redução nos gastos de energia e na educação alimentar. Também seria essencial que explorássemos fontes de energia renováveis, como a energia eólica, a energia solar e a energia maremotriz, que se baseia no movimento das ondas.
O quarto passo seria a diminuição da exploração de recursos finitos e poluentes, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O quinto e último passo seria o melhor aproveitamento dos espaços terrestres, plantando mais e diminuindo a criação de gado, por exemplo. Outros fatores também poderiam ser explorados. Se você se preocupa com o meio ambiente, junte-se a nós nessa luta para salvar o planeta Terra.